mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se ouvir na mão para meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Amém. Vamos começar então. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida, cada coração. Vou baixar um pouquinho aqui esse hino maravilhoso para nós estarmos dando início à nossa escola bíblica de hoje. Hoje é dia 21/6/2020 e a lição é a número 12, a vida após a vida. Amém? Eu não sei se você tem em mãos essa lição, se está aí no seu celular, mas independente disso, você, por gentileza, pegue a sua Bíblia, esteja com ela em mãos, porque nós vamos usar a nossa Bíblia hoje, porque é uma lição que tem muitas referências, e vai se fazer necessário nós estarmos com ela em mãos, tá bom? Nós vamos orar. Aleluia, Jesus. Pai querido, Deus santo, Deus eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, por mais uma noite que passamos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua benignidade sobre nossas vidas, Senhor. Sabendo, Senhor Deus, que não somos merecedores de nada, mas pela tua graça, nós estamos aqui, Senhor. E
queremos te render glórias ao teu nome, Jesus. E queremos também, Senhor Deus, te pedir que esteja conosco nessa manhã, que esteja conosco nesse momento, que se faça presente nessa escola bíblica e que o Senhor venha direcionar todas as coisas. Venha abrir as nossas mentes, nossos corações, para que mais uma vez a tua palavra venha ser enxertada em nós, de maneira que ela venha, Senhor Deus, crescer e dar frutos, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. A vida após a vida. Vida eterna com Cristo. Né? É isso que está querendo dizer o título dessa lição. O texto base para essa lição está em 1 Tessalonicenses 4. É todo o capítulo, mas eu vou ler os versículos 13, 14 e 15. Eu não sei se o som está bom, mas se estiver ou se não estiver, você coloca uma mãozinha aí dizendo que está bom. Né? Que diz assim a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vos dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Eu li até o 16. Vou ler o 17 também. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém. Então, esse é um texto que nós já conhecemos muito bem, da palavra do Senhor, em que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Era uma igreja em que ela era uma igreja que era um exemplo, né? Foi uma das primeiras igrejas a ser evangelizada pelo apóstolo Paulo. Mas o que a gente vê aqui é que é uma igreja que tinha suas indagações e às vezes tinha um certo pouco de dúvida. E Paulo escreve então dando essa certeza a eles, né? Acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Então, quando o título diz que há vida após a vida, esse há aqui é um há de que existe vida após a vida. Existe vida depois que nós passarmos desse plano aqui terrestre, né, para um outro plano. Quando nós passamos pela morte, né, que é um símbolo de morte, nós permaneceremos eternamente com o nosso Senhor. Nós que cremos na palavra de Deus, que cremos no Evangelho de Cristo Jesus. Então a introdução vai dizer assim: cremos na ressurreição dos mortos. Ela sempre fez parte da pregação cristã. E a referência que ele dá para isso está lá em Atos 17, do 18 ao 32. E era considerada como doutrina rudimentar. Então eu preciso falar para os irmãos sobre esses dois pontos aqui, né? Ela sempre fez parte da pregação cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vai falar que Paulo chega em Atenas e ali ele vê uma oportunidade de começar a pregar o evangelho. Quando ele se depara com todas aquelas imagens ali, né, dos deuses gregos, ali tem um altar dedicado ao Deus desconhecido. E ele ali começa a pregar para aquele povo, né? Esse Deus desconhecido é o Deus que formou todas as coisas, que fez o céu, fez a terra e tudo que existe sobre a face da terra. E há também uma vida eterna, há um plano de salvação, né? Paulo foi falando ali que Deus enviou o seu Filho e que ele morreu e ressuscitou para dar salvação, né? A ponto de aquelas pessoas acharem até loucura da parte de Paulo, né? Que ele estava novamente falando sobre aquelas coisas. Mas houve pessoas ali que creram naquela palavra e foram salvos por aquela palavra, pela pregação de Paulo, né? Essa passagem também os irmãos já conhecem.
O autor diz aqui, e era considerada como doutrina rudimentar, que está lá em Hebreus 6, 1 e 2. Então, o que seria essa doutrina rudimentar? Né? O que vem a ser isso? Eu preciso saber se os irmãos estão me ouvindo, se estão assistindo. Coloque aí uma mãozinha para mim, porque eu aqui na tela... Bem, eu quero ler aqui um estudo que eu tenho sobre esses 2 versículos e eu vou ter que parar só um minutinho. Ô Marcelo, obrigada. Eu coloquei, tá ao vivo, eu não estou conseguindo visualizar se tem pessoas assistindo. Amém. Não dava pra... Amém. Não estava visualizando quem estava assistindo. Bom dia, irmãos. Marcelo me auxiliou aqui. Então, vamos lá. Eu não sei se os irmãos estão com a Bíblia aí à mão, mas eu vou ler aqui Hebreus, capítulo 6, o verso 1. Eles estavam de papo lá fora, né? Marcelo e Rafael. Achei. Vamos lá. Está dizendo assim, Hebreus 6, verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que vem a ser isso? Eu quero perguntar se todos entenderam o que está escrito aqui. Ao primeiro momento, quando a gente lê, parece que o autor desse livro de Hebreus está dizendo para a gente deixar tudo isso, tudo que a gente já aprendeu, que a gente já viu. Não é isso não. Então diz assim esse estudo aqui. Você conseguiu compreender o que são os rudimentos da doutrina de Cristo? Parece um pouco confuso, mas na verdade não é. Vamos juntos estudar melhor o que quer dizer. O que quer dizer esse versículo? Hebreus 6:1 é mais um de muitos textos bíblicos que não devem ser lidos de maneira isolada, e justamente por esse tipo de prática errônea tem servido como base para o não exercício e oposição às liturgias cristãs básicas, como o batismo, por exemplo, sob a argumentação de que a carta aos Hebreus nos ensinaria a deixar as doutrinas de Cristo. Mas não é isso que o versículo está dizendo, né? Quando a gente lê, parece que é isso. Porque não se lê a Bíblia isoladamente. Quando a gente lê um versículo e que a gente não conseguiu entender no primeiro momento, é claro que quando a gente está lendo a Bíblia, o Espírito Santo de Deus está conosco e nos fará entender o que está escrito. E mesmo quando a gente não entende, sempre a gente tem que ler o texto acima, o capítulo anterior. Porque não se lê a Bíblia como pretexto, fora do contexto. A gente tem que ler como um todo, porque ela mesmo se completa, ela mesmo se encaixa em cada versículo. Então, para a gente começar a entender esse primeiro versículo, esses rudimentos da doutrina de Cristo, a gente tem que voltar no capítulo 5 de Hebreus 5 e ler o versículo 12. Está dizendo assim, ó: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, que é menino. Então, o que esse autor quis dizer é que existem pessoas em que elas já aprenderam, que já estão totalmente discipuladas e doutrinadas pela palavra de Deus, mas que ela não consegue avançar, ela está como um menino, está sempre precisando que alguém ensine de novo as mesmas coisas.
E o que o autor está querendo dizer é que ela precisa avançar, ela precisa amadurecer. E na lição que eu acabei de ler aqui, o início da introdução, né, ele fala assim: ela sempre fez parte da pregação cristã e era considerada como doutrina rudimentar. Então, a base da nossa doutrina é isso aqui, que Cristo morreu e ressuscitou pela humanidade. Nós cremos no Cristo ressurreto. Nós cremos nisso, mas não vamos ficar só nisso e achar que está tudo bem. Não, nós precisamos avançar, conhecer e nos aprofundar na palavra e amadurecer na palavra de Deus. Eu vou ler só o finalzinho aqui desse estudo. Depois, se o Marcelo quiser, eu te empresto, que é muito bom. Quando o verso 1 do capítulo 6 diz para deixarmos os rudimentos, é para irmos adiante no ciclo, sermos constantes na fé, para beber líquido e começar a comer, deixar de beber bebida líquida e comer comida sólida. É como se fosse uma criança. Uma criança você começa a alimentá-la com leite, mas chega uma idade em que ela precisa se alimentar de alimentos sólidos, porque isso para o corpo é necessário, senão a criança não cresce, né? Então, nós também na fé, nós precisamos o quê? Nos alimentar de coisas sólidas para poder ter fortalecimento, ter crescimento, ter firmeza, ter perseverança, porque senão nós podemos o quê? Cair, não é? E aí, ser útil para a obra de Deus e não ficar voltando constantemente para os rudimentos. Ficar no conhecimento dado somente nas reuniões, como fé sem prática, sendo ouvinte e não atuante da obra, como uma pessoa que está anos na igreja, mas não consegue nem sequer achar outro livro que não seja Salmos na Bíblia, ou que afirma pertencer a Cristo, mas vive duvidando de pontos básicos da fé, que são tais rudimentos. Então é isso, a pessoa já foi evangelizada, já está até congregando, mas fica assim, oscilando. E o que o autor desse livro de Hebreus, no capítulo 6, quer dizer é que a pessoa precisa amadurecer. Amém? Está explicado até aí os rudimentos? Amém. Vamos avançar. É a grande esperança cristã. A vida após a vida. O Evangelho de Jesus oferece mais que qualquer outra doutrina religiosa. E aqui ele começa a falar da reencarnação. A reencarnação fala da volta do espírito e não tem suporte bíblico. Isso não está na Bíblia. Quem morreu, ele morre e dorme no Senhor. Não tem como o espírito voltar. O que acontece quando a gente morre? Todos nós já sabemos, mas vou falar de novo. À luz da Bíblia, o homem quando morre, o espírito volta para Deus e o corpo volta ao pó. E a alma segue-se em juízo, ou seja, ela dorme no Senhor e espera a volta do Senhor, que julgará todos, os vivos e os mortos. Os mortos em Cristo, nós lemos em Tessalonicenses 4, ressuscitarão primeiro. E nós, se estivermos vivos, serão transformados num corpo glorioso. Então, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E isso não está só no Novo Testamento. Isso também o profeta Daniel já profetizou lá atrás, né? Daniel 12:2 fala sobre isso, em Gênesis 3:19 fala sobre isso. E nessa lição agora, em 1 Tessalonicenses 4, vai falar sobre a ressurreição, né? Agora, a ressurreição geral, né? Que está lá em Atos 24, versículo 15. Vamos para lá agora. Eu não sei se os irmãos estão com Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia e acho necessário os irmãos também estarem para poder entender melhor o que essa lição está falando. Atos 24, 15. Que vai dizer assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim do justo como dos injustos. Então, a ressurreição ela vai acontecer, né, quando o nosso Senhor voltar.
E por que isso vai acontecer? Por que nós cremos nisso? Porque o nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E se isso não acontecesse, tudo que nós vivemos até hoje seria vão. Se a gente não crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, é vã a nossa fé nele, né? Porque ele, quando ressuscitou, ele tem nas mãos a chave da vida e do inferno, né? Ele tem tudo nas mãos, tudo está nas mãos de Deus. E quando ele voltar, vai acontecer aquele dia glorioso. Então agora vamos mais adiante. A ressurreição fala da volta à vida do homem integral. Não vê a matéria como má, como no orientalismo, berço da reencarnação. Eu não vou entrar nesse estudo de reencarnação porque não é o que a lição está falando. A lição está falando de vida eterna. Então, não acho necessário nós ficarmos falando de reencarnação aqui, né? Não é o que a gente vive, não é o que a gente acredita, né? E essa lição, ela é tão profunda, que eu estava até comentando com o Marcelo antes de ontem, que eu deixo até como sugestão para a igreja. Se a gente pudesse voltar nessa lição e tê-la como estudo bíblico para a igreja, seria muito bom, porque ela tem versículos aqui que nos levam a nos aprofundar mais nesse estudo de ressurreição. E ensina que Deus nos restaurará por completo, não só a alma, mas também o corpo. A obra de Jesus é completa e visa o homem completo. Então, primeiro ponto, a ressurreição como suporte de fé cristã. Vimos que Hebreus 6:2 mostra a ressurreição como doutrina rudimentar. Já comentei aqui. Os cristãos sempre tiveram em seu credo doutrinário. E isto é fácil de entender. A ressurreição geral de Atos 24:15 sucederá porque Cristo ressuscitou. Sua ressurreição afiança de todos. Romanos 6:5. Eu vou ler Romanos 6:5, mas vou continuar aqui. O Pai que ressuscitou fará o mesmo conosco. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. Porque ele vive, nós viveremos. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Ela é moribunda e um dia morrerá. Que está lá em Apocalipse 20:14. Então, no juízo final, a morte vai ser totalmente extirpada, porque ela vai ser lançada no lago de fogo, né? Vai acabar e nós viveremos eternamente com o nosso Senhor. Então, vamos ler Romanos 6, a partir do versículo 5. Que vem dizer assim a palavra. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque ele está morto, já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis
que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Vou ler só até o 19. Então, foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta aos Romanos, e ele fala aqui que nós, quando entendemos o plano da salvação, nós já estamos servos do Senhor. Estamos debaixo da graça de Deus. Cristo nos justificou pelo seu sangue e pela sua ressurreição. Porque estamos debaixo da graça, vamos continuar em pecado? Não. O nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. E sendo templo do Senhor, nós devemos buscar de toda forma, sempre em oração a Deus, e com nossas atitudes, viver para Deus. Quer dizer, nós estamos mortos para o pecado. Ah, mas o pecado está em mim ainda, eu sinto. A gente tem que buscar em Deus que ele morra todo dia. Tem que morrer, Nós não vivemos mais para o pecado, nós vivemos para Deus. O pecado na nossa vida agora é um acidente, ele acontece. Mas nós temos a consciência de nos arrepender diante do nosso Deus e prosseguir. Amém? Vamos lá agora. Continuando no primeiro ponto. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo. Isso está lá em Atos 2:36 e Filipenses 2, de 5 ao 11. O que diz Atos 2:36? Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Por quê? Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte por nós. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. Está lá em Romanos 10:9, A nossa doutrina batista, eu acho muito linda porque fala da profissão de fé. E é isso que está em Romanos 10:9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, porque nós cremos nisso, porque nós confessamos e cremos, nós somos salvos. E a doutrina batista, eu acho muito bonito quando tem aquele momento ali da profissão de fé, em que nós declaramos publicamente que nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados e para a salvação da nossa alma. Amém? Isso é muito lindo. A fé que salva é a fé no Cristo crucificado e ressuscitado, não num Cristo mestre, modelo de ética e de caráter. É fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura e de lá saído, Quem não crê neste Cristo não está salvo, porque seu Cristo é impotente. Eu já comentei aqui no início, se nós não cremos que Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé nele, Ele foi ressuscitado para a nossa justificação, e sem a sua ressurreição, esta não aconteceria. Amém? Então, está lá em Romanos 4:25. Se Cristo não ressuscitasse, não haveria justificação para nós. Romanos 4:25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. É Paulo também escrevendo aos Romanos, Ele ensina muito nessa carta aos Romanos.
ele foi ressuscitado para nossa justificação, e sem a sua ressurreição, esta não aconteceria. A ressurreição de Jesus é pilastra da fé cristã. Está lá em 1 Coríntios 15, do 14 ao 17. O que é pilastra? É o pilar da nossa fé. A nossa fé começa aí, quando nós cremos nesse Cristo ressuscitado. Não só que morreu, mas que ressuscitou. 17 livros do Novo Testamento referem-se explicitamente a ela, e outros 10 tratam dela implicitamente. Né? Toda a Bíblia vai apontar para Cristo, vai falar da sua morte, da sua ressurreição. Negar a ressurreição geral como evento a acontecer é deturpar a fé. Negar a ressurreição geral como evento como evento a acontecer é deturpar a fé. O que é isso? Quem não acredita, né, e que não tem essa esperança de que Jesus voltará e nós viveremos com ele eternamente, você vai estar deturpando a fé. E isso não é bíblico, né? Está lá em 2 Timóteo 2,18. Vamos ler 2 Timóteo 2,18. Porque só eu falando nessa lição não tem como. A gente tem que ir para a Bíblia. Olha só o que está dizendo em 2 Timóteo 2,18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, nós não podemos perverter a fé de ninguém. Perverter é você confundir a mente da pessoa e até mesmo matar a fé da pessoa. Isso não pode de maneira alguma. Ninguém pode matar a fé de ninguém, e muito menos de uma criança. Quando a criança crê, você tem que zelar pela fé dela em Cristo Jesus. Eu estou falando isso porque já tentaram matar a fé dos meus filhos. E eu tive que ali orar com eles e explicar para eles que não era daquela forma e enxertar de novo a fé no coração deles. Isso é muito perigoso, você matar a fé de alguém, principalmente de uma criança. Porque se você matar a fé de uma criança, você vai ter um problema muito sério com ela quando adulto. Para o apóstolo, não há como fugir disto. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Curiosamente, Paulo não se preocupa em prová-la. Sua evidência está nas aparições do ressuscitado, né? Em 1 Coríntios 15, de 3 a 8. Se alguém pedisse provas, ele diria: um monte de gente viu, pergunte a eles. Ele também vira. Nós cremos em fatos. Jesus não é um conceito, é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Eu creio plenamente no que está escrito aqui e vivo isso. Jesus vai voltar, né? E as evidências já estão todas aí, né? Nós já estamos vendo o princípio de dores, né? São os sinais que ele falou em sua palavra, que está lá em Mateus 24, de que isso aconteceria. Né? Tudo que tem acontecido são sinais, né, de que ele vai voltar. E como será esse acontecimento? Como que vai acontecer, né, quando Jesus voltar? É o ponto 2. A ressurreição geral será como o toque da trombeta anunciando a volta de Cristo. Eu não sei se alguns irmãos lembram que a irmã Cláudia pregou no culto de oração este ano, lá na nossa igreja, sobre a trombeta, né? Que foi um culto muito abençoado. Ela pregou sobre isso, né? Quando a trombeta soar. Será que estaremos preparados para esse som da trombeta? Foi assim que ela pregou. E a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, vai ser um evento esplendoroso, maravilhoso, sobrenatural, porque toda a terra, todo o planeta vai ouvir o som dessa trombeta. Mas os que estão salvos em Cristo se alegrarão. Mas os que não deram ouvidos tentarão se esconder de toda forma. Mas não vai ter escapatória para ninguém, porque os que estiveram mortos ressuscitarão primeiro. E os que estiveram vivos serão transformados em corpo glorioso. E aqueles, né, vão ser julgados.
Está lá em 1 Coríntios 15, 52. Como diz um belo hino injustamente aposentado: ó, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar. Né? O hino 114 do cantor cristão. Os irmãos me perdoem, mas eu não conheço esse hino. Tá? Se eu conhecesse, com certeza eu cantaria um pedacinho aqui. Eu conheço um outro também, que Angelical Trombeta, é da harpa, né? Eu gosto muito desse hino. Glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Né? Eu sei que você do outro lado pode também mencionar isso. Glória a Deus e aleluia. Nós ouviremos nosso Cristo a nos chamar. Será quando Cristo retornar e poder e glória. Está lá em Mateus 24, 31, 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16. Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos naquele dia. Como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia. Que dia tremendo vai ser esse, né? A nossa esperança está nisso. Nós temos que ter essa esperança viva no nosso coração. Né? Agora nós vamos ler João 6,40. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 40. Já tem quantos minutos, Marcelo, que eu estou falando? Ai, meu Deus. João 6, verso 40. E diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui é Jesus falando aos seus discípulos, né? Falando ao povo, de que ele, né, aquele que crê nele, tem a vida eterna. O verso 44 vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 47. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então nós temos a vida eterna porque nós cremos em Cristo Jesus. O verso 54 vai falar Jesus falando assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que quer dizer esse versículo? Comer a carne e o sangue de Jesus é crer e também ter comunhão com o nosso Deus. Quando nós temos comunhão com o nosso Deus, a luz de Cristo resplandece em nós. E para ter comunhão com Deus, nós temos também que ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Então, é toda uma aliança perfeita em Deus, né? E nós viveremos eternamente. Vamos prosseguir. Isso não depende de nosso querer, de nossas obras, nem mesmo de nossa fé. Foi uma decisão de Deus, né? A vida eterna foi Deus decidiu. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza, ressuscitando dentre os mortos. Foi o Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes e juízo aos descrentes. Colocará o ponto final da história, consumará o reino, inaugurará a meta-história e fará com que todos os joelhos, em todos os lugares, se dobrem diante de Jesus Cristo. Está lá em Filipenses 2, de 9 a 11, que está dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Está lá em Mateus 13, versos 41 e 43. Quando Jesus está ali explicando a parábola do joio, né? Vai ter crente que não vai subir? Vai. Assim como vai ter ímpio que vai ficar, que a gente, né, tá ali na prova que vai ficar, vai ter também aqueles que até servem, que até fazem muita coisa para Deus, mas que não vão subir, né? Porque é um joio, né? A essência dentro não é genuína, não é pura para com Deus, né? E Deus é que sabe todas as coisas, né? Eu tô falando da palavra, não tô julgando ninguém, né? Não me cabe julgar, nem tenho autoridade para isso. Mas na palavra do joio e do trigo, fala o quê? Que foi plantado o trigo, mas que um inimigo lançou ali a semente do joio, né? E quando o homem dormiu, cresceu o joio junto com o trigo. Aí os servos, não, vamos arrancar os joios do meio do trigo. Aí o Senhor falou, não, deixa crescer junto. Na hora da ceifa que vai haver a separação. Então, na hora que Jesus voltar, é que vai acontecer essa separação aí, tá? Dia bendito, ouviremos de Jesus, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 14. Dia de tristeza, os incrédulos ouvirão, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? Tá até lá em Mateus falando assim, que muitos naqueles dias dirão, Senhor, em teu nome não pregamos, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos tantas coisas. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, eu não quero ouvir isso, né? Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ouvir isso, né? Eu quero dizer, vinde benditos de meu Pai. Então, nós já estamos indo para o finalzinho, ao ponto 3. O que vai acontecer, né, quando Cristo retornar? Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele. Os que estiverem vivos serão transformados. Os ressuscitados e os transformados terão corpos glorificados. Isto levanta uma questão. Como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é esta? É uma boa pergunta, né? Né, Marcelo? Como é que vai ser esse corpo? Eu nunca tinha parado de pensar nisso, mas aprendi com essa lição. Como é que vai ser esse corpo? Isto levanta uma questão, né? O próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo, considerou que alguém poderia fazer esta pergunta. Isto está lá em 1 Coríntios 15, 35. Ele disse que traremos a imagem do homem celestial. João disse que seremos semelhantes a ele. Se seremos semelhantes a ele, lembremos que ele, ressuscitado, comeu, né? Está lá em Lucas 24, do 41 ao 43, em João 21, 15, Atos 1, 4. Pode-se argumentar que ele ainda estava na terra, ressuscitado, mas não glorificado, né? É uma argumentação que nós temos. Mas, pelo menos, temos aqui algumas indicações. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas um corpo vivo, que falava, movia-se, expressava sua vontade, comia e bebia. A ressurreição é do corpo, que será transformado. Não será corruptível como o nosso corpo atual. Não seremos energia cósmica, pensamento puro ou almas desencarnadas. Não é isso, não. Seremos corpos glorificados, imortais, como os anjos. Está lá em Lucas 20, 36. Talvez haja muitas perguntas mais a que não sabemos como responder. Mas de uma coisa temos certeza: viveremos para sempre com o Senhor.
Por isso, façamos nossas as palavras de outro apóstolo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está lá em 1 Pedro 1:3. Então, o que nós acabamos de ler é que nós seremos transformados num corpo glorioso, né? Mas esse corpo vai ser um corpo incorruptível. Não vai haver corrupção nele. Quer dizer, não vai haver pecado, porque no céu não entra pecado, né? E essa viva esperança, elas têm que estar em nós. Ninguém, cristão, não pode ter medo da volta de Jesus. Cristão não pode ter medo da volta de Jesus. Essa é a esperança que firma a nossa fé a cada dia. Se a gente não ter essa fé de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar para me buscar, eu vou estar perdendo meu tempo. Tá? E a gente não está aqui para servir a Deus para perder tempo, não. Né? A gente tem que cada dia avançar mais para o reino de Deus. Então aqui tem o pensar em agir. Quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. E depois disse que eles deveriam se consolar com essas palavras. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de júbilo. Somente crentes que não compreendem o Evangelho a temem. Os fiéis, crendo na Bíblia, dizem: Amém, vem Senhor Jesus. Foi o que eu acabei de falar, né? Apocalipse 22:20. E isto nos coloca diante de 3 atitudes que não podemos deixar de assumir. Primeira, demos sempre glórias a Deus pela obra de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Então, só isso aí é para a gente glorificar todo dia a Deus. Consolemo-nos uns aos outros. Este mundo é ilusório. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Hino 329 do cantor cristão. Ninguém pode comprar a salvação. A salvação é só por meio da fé em Cristo Jesus. Os sem Cristo estarão perdidos eternamente. É o ponto 3. Evangelizemos o mundo, a começar de nossos queridos. Eles têm o direito a ouvir as boas novas de que Jesus salva. Então, essa missão é de todos nós. Todos nós temos a missão de evangelizar, de falar desse tão grande amor de Deus, incondicional, infinito e imensurável amor de Deus, de Jesus por nós, para que eles também tenham esse direito de viver eternamente. Então, a Igreja Batista tem um artigo que diz assim, um trecho do artigo, né? A Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. É o trecho do artigo 19. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados, se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Amém? Que coisa bonita, né? Essa declaração da Convenção Batista Brasileira.
Então, irmãos, essa foi a lição 12. Não tem como eu fazer aqui uma lição mais profunda, porque vai levar muito tempo. E o bom é que tenham-se perguntas, né? Que a dúvida que você tenha, você pergunte e a gente tenha, né, essa troca, porque aí a gente aprende muito mais. Então, eu tive que passá-la muito rápido, porque ela é muito densa, ela foi uma lição até difícil, né? Para eu poder passar para os irmãos tudo isso, porque eu tive que encontrar uma maneira mais simples possível de que todos pudessem compreender. Porque senão eu ficaria aqui lendo Bíblia e ia ficar uma coisa enfadonha, vocês iam ficar enfadados de me ouvir. E não é isso o propósito de EBD. EBD para a gente aprender Bíblia. Amém? Então eu espero que de alguma forma os irmãos tenham compreendido a base da nossa fé em Cristo Jesus, que é a ressurreição de Cristo, o que é a vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus e nós devemos sempre manter, né, essa crença viva em nosso coração, essa esperança viva. Quando vir alguma coisa, né? Porque nós crentes, nós temos lutas, temos aflições, temos tribulações. Não é para desistir, mas é para perseverar. A nossa fé em Cristo se baseia na nossa perseverança nele. O que está dizendo lá em Apocalipse 2:10, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos que ser fiéis ao nosso Senhor, fiel em tudo, fiel em tudo. Deus quer a nossa fidelidade, a nossa obediência a Ele, né? Eu creio em Jesus no meu coração. Talvez tenha alguém aí que nem seja membro de uma igreja. É necessário você dar sua profissão de fé, é necessário você congregar, né, com o Senhor numa igreja. Isso é bíblico, né? Você não pode só crer no seu coração e só você ser um crente secreto, não. Você tem que professar isso, né, diante dos homens e também, principalmente diante de Deus e dos homens, né, para se alcançar a vida eterna e permanecer, perseverar. Amém? Essa é a base da nossa doutrina de fé cristã. Amém? E eu agradeço mais uma oportunidade. Se ficou faltando alguma coisa, como eu sugeri no início, a gente vai se fazer necessário voltar a essa lição, não como lição de escola bíblica, mas como estudo, que vai ser muito bom, nós temos muito a aprender com ela. Amém? Então a gente vai orar para encerrar e um beijo no coração de cada um dos irmãos. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais uma lição concluída, Senhor. Esperamos, ó Deus, que em nome de Jesus essa palavra tenha ficado no nosso coração, que ela tenha sido até mesmo avivada, Senhor Deus, em muitos corações. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia, abençoar a vida de cada uma dessas famílias, ó Pai, que já assistiram e daquelas também que ainda vão assistir essa escola bíblica. E que o Senhor venha estar conosco em todo o tempo. Que o Senhor, no seu tempo, Pai, possa reabrir as portas do templo. Que o Senhor, ao seu tempo, Pai, possa, Senhor Deus, cessar essa pandemia, Senhor. Eu oro também por aqueles, Pai, que foram infectados, por aqueles que já se recuperaram. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus que cura, que sara, que liberta, Senhor. E que tudo, Pai, Senhor, em o nome de Jesus, é que eu te agradeço por tudo, Pai. Te agradeço pela vida do Marcelo, que tão bondosamente, gentilmente, Pai, se disponibiliza para nos abençoar. Abençoa o nosso pastor Levi, irmã Cláudia, seja com cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém.